Olá, meu nome é Franco Garcia. No vídeo anterior de ideias, regras e simulação, criamos uma janela e escrevemos uma mensagem. A rigor, desenhamos uma mensagem na janela. Desenhar uma mensagem na janela é algo mais complexo do que possa parecer, pois requer a implementação de um rasterizador de texto. O material de Aprenda a Programar ilustra como criar um rasterizador usando imagens. Uma ferramenta interativa para a geração de texto está disponível como uma ferramenta. A explicação está no tópico sobre arquivos. Para trabalhar com desenhos em uma janela, o processo é semelhante. Contudo, ao invés de gerarmos um arquivo, coloremos pixels em uma janela. Você sabe o que é um pixel? Abra seu editor de texto ou IDE. É hora de aprender na prática. Para começar, configure um projeto inicial ou reúne os anteriores. No caso de GDScript, é conveniente criar um projeto novo. Para desenhar um pixel em GDScript, precisaremos criar uma cena que tenha como raiz um node que permita usar Draw. Por exemplo, Control, que aparece como User Interface no editor quando se possui uma cena vazia, isto é, sem raiz. Criaremos a cena, o script principal, e definiremos como um tamanho para a janela e um título. Pixel é a combinação dos termos em inglês Picture Element, ou seja, elemento de imagem. Um pixel é a menor unidade para desenho em uma tela. Uma tela moderna pode exibir milhões de pixels. O produto de linhas por colunas da resolução de uma tela é o número de pixels que podem ser desenhados na resolução. Por exemplo, uma tela com resolução Full HD possui 1920 linhas e 1080 colunas. Para Full HD, isso significa 2.073.600 pixels, ou seja, aproximadamente 2 megapixels. Para começarmos a trabalhar com imagens, usaremos um deles. Como o pixel é relativamente pequeno, desenharemos um pixel branco sobre um fundo preto. O contraste ajudará a enxergá-lo. Assim, escolheremos preto como a cor de fundo. Para o desenho do pixel, usaremos Draw Primitive. O primeiro parâmetro é uma lista de pontos. Para um pixel, teremos apenas um par ordenado XY. Em seguida, escolheremos uma cor, no caso, branco. O terceiro parâmetro pode ser ignorado neste momento. Para simplificar as chamadas no restante do vídeo, podemos definir uma subrotina. Neste caso, um procedimento para simplificar o desenho. Podemos chamá-la de drawPixel, ou outro nome de sua preferência, e definirmos 3 parâmetros: um valor para x, um valor para y e uma cor. Isso permitirá desenhar um pixel usando uma chamada como drawPixel 1020 color.white.
Com isso, agora sabemos desenhar um pixel, assim como criarmos e chamarmos um procedimento. Um pixel pode ser imaginado como um ponto na tela. Para criarmos imagens complexas, combinaremos dezenas, centenas, milhares, milhões de pontos para gerar padrões. Colorir cada um deles individualmente é possível, embora seja trabalhoso e inconveniente. Para facilitar as operações, primitivas gráficas fornecem padrões comuns para desenho. Por exemplo, pontos, linhas, arcos e figuras geométricas. Toda a interface de programação de aplicações, do inglês Application Programming Interface, ou API, então toda API gráfica provê subrirotinas pré-definidas para primitivas gráficas. Para introduzir alguns conceitos de programação, como estruturas de repetição e subrirotinas, criaremos algumas delas. A implementação das primitivas serve como curiosidade. Nos demais tópicos, usaremos as APIs. Um pixel forma um ponto. 2 pixels formam 2 pontos. 2 ou mais pixels adjacentes, ou seja, ao lado um do outro, formam um segmento de reta. Em computação gráfica, segmentos de reta são comumente chamados de linhas. É importante notar que janelas gráficas normalmente possuem a origem, isto é, o ponto 00 no canto superior esquerdo da tela. O eixo X cresce para a direita. O eixo Y cresce para baixo. Entendendo-se o comportamento de valores de coordenadas, podemos, agora, desenhar uma pequena letra F. Assim, você terá uma noção de como funciona a escrita de texto em um computador. Para uma letra F, podemos desenhar uma linha horizontal depois um pixel como espaço vertical em seguida uma nova linha horizontal por fim um último pixel como espaço vertical. O resultado é minúsculo, mas pode ser usado usando-se uma lupa. Poderemos continuar a adicionar pontos manualmente para criarmos um desenho. Entretanto, temos um computador, que é uma máquina eficaz em repetir instruções. Nunca faça algo que um computador pode fazer por você. Na realidade, com uma pessoa capaz de programar, você pode instruir o computador a fazer tarefas repetitivas em seu lugar. Para isso, basta definir uma estrutura de repetição com o código que será repetido. Uma estrutura comumente usada em programação chama-se para, do inglês for. Uma estrutura for possui 4 partes. A inicialização de uma variável usada para condição, condição de parada, alteração da variável de condição, um bloco de código para repetir. Podemos usar uma estrutura para desenhar uma linha horizontal e uma vertical. A variável de controle do for, nesse caso comumente chamada contador, permitirá variar valores de x ou y para desenhar as próximas coordenadas. Para entender como ela funciona, podemos escrever os valores que serão gerados pela estrutura antes de aplicá-la como posições. Temos a variável i, que será usada como contador.
um valor inicial 0 e um valor final. Vamos modificá-lo para verificar os resultados. Nesta última adaptação, e assumirá valores de 0 até 10, ou seja, 11 valores que poderão ser usados para definir 11 pontos de uma construção de uma reta, em poucas linhas de código. Agora podemos aplicar o exemplo para o desenho. No caso da linha horizontal, varia-se o valor de x e mantém-se o valor de y. No caso da linha vertical, varia-se o valor de y e mantém-se o valor de x. No caso de uma linha com ângulo de 45 graus, varia-se igualmente os valores de x e y. É interessante notar que, agora, é simples modificar o tamanho dos desenhos. Basta aumentar o valor final da estrutura. Muito bem, agora talvez você imagine como criar uma linha inclinada com um ângulo diferente de 45 graus. A versão em texto apresenta como fazê-lo. Por se tratar de um algoritmo um pouco mais complexo, a versão em vídeo avançará para as primitivas. No GTScript, a primitiva gráfica para desenhar uma linha chama-se drawLine. Ela recebe 3 parâmetros: um ponto inicial, um ponto final e uma cor. Por exemplo, podemos desenhar uma letra F novamente. Caso seu nome comece com outra letra, tente escrevê-lo usando linhas. Para um F, desenharemos 2 linhas horizontais e uma linha vertical. Primitivas gráficas acertam os ângulos conforme os pontos, então você poderá criar linhas inclinadas. Por exemplo, podemos desenhar um triângulo.
linhas contínuas. No caso de linhas inclinadas, você poderá notar que elas são imperfeitas, com partes serrilhadas. Isso ocorre porque há uma tentativa de aproximar números reais em um espaço contínuo para números inteiros em um espaço discreto. Existem técnicas para criar uma ilusão de linhas mais suaves. Contudo, elas não serão abordadas nesse momento. Segmentos de reta não são o único tipo de linha. Uma linha pode ter curvas. Curvas em API gráficas podem ser criadas por meio de arcos. Um arco é uma parte do contorno de um círculo formada por um ponto do centro, um valor para o raio, um ângulo inicial e um ângulo final. Uma forma simples, embora potencialmente computacionalmente cara, de desenhar um arco consiste no uso de coordenadas polares. Coordenadas polares usam as funções trigonométricas seno e cosseno para calcular as coordenadas de um ponto dado um centro e um raio. É importante notar que APIs gráficas normalmente trabalham com ângulos em radianos ao invés de graus. A conversão é simples. Para converter de graus para radianos, basta multiplicar o ângulo em graus por π dividido por 180. Para converter de radianos para graus, basta multiplicar o ângulo em radianos por 180 dividido por π. Você pode encontrar a expressão no material escrito. Para um exemplo, podemos implementar alguns círculos e arcos. Por exemplo, podemos tentar criar um rosto feliz. Como no caso das retas, os círculos não serão perfeitos, devido às aproximações necessárias para representar valores contínuos em valores discretos. GDScript fornece uma subrotina para converter ângulos de radianos para graus, chamada RadDeg2Rad. Assim, podemos usá-la diretamente. Para facilitar a implementação, criaremos um novo procedimento. Como o Control já possui um método chamado drawArc, minha implementação terá o nome Franco drawArc, para evitar conflito de nomes. Assim, Franco drawArc terá 4 parâmetros: um valor para o centro na posição x, um valor para o centro na posição y, o ângulo final, o valor para o raio e uma cor.
Definido o procedimento, podemos chamá-lo para desenhar o primeiro círculo, o segundo círculo, um arco, o último círculo. Eis o desenho pronto. Simples, porém ilustrativo. APIs gráficas fornecem primitivas para o desenho de arcos. Para ilustrar o uso, podemos criar um círculo. Esse daí será o número de pontos usado para o desenho do arco. Quantos mais pontos, melhor a qualidade do círculo. Por outro lado, também será mais computacionalmente caro o desenho. Também podemos praticar o uso de estruturas de repetição para criarmos alguns arcos. As variáveis criadas ilustrarão os parâmetros. Agora temos uma janela e sabemos desenhar texto, pontos, linhas e arcos nela. Você pode considerar a arte rudimentar, talvez primitiva, por que não? O importante é que fundamentos são a base dos demais conceitos. De fato, podemos criar gráficos complexos como combinações de primitivas gráficas. Por sinal, faremos exatamente isso nos próximos vídeos. Caso você esteja imaginando como implementar uma primitiva gráfica, consulte o material escrito. Gráficos de computador são matemática. Entendendo a matemática, cria-se os pontos e pixels para as ilustrações. Afinal, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá criar sistemas que fazem a magia. Ciência para você, mágica para os outros. Com uma pessoa capaz de programar, você será capaz de criar o futuro. Afinal,
O futuro está na ponta de seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Continue sua jornada de programação. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão na descrição do vídeo e você também pode acessar www.francogarcia.com. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!